A mensagem surgiu na minha tela precisamente às 14h14, enquanto eu mergulhava no orçamento de uma nova exposição sobre mudanças climáticas. O departamento financeiro, como sempre, tentava cortar o que era mais essencial. E então veio a mensagem. Sara, o Diogo e eu decidimos manter algo bem íntimo este ano, apenas o círculo político dela. Você entende, né? Coloquei minha caneta sobre a mesa, sentindo um gosto metálico de amargura na boca. Meu irmão, meu próprio irmão, apenas 2 anos mais novo, nunca foi conhecido pelo tato, mas aquilo era demais. Eu pensando que estávamos falando de um festão. Você pediu ela em casamento há apenas 2 meses, Diogo. Meus dedos digitaram com uma frieza cortante. A resposta veio instantânea. E vai ser grande, mas a Rebeca é deputada federal agora. Estarão lá colegas dela, outros representantes, um senador, grandes doadores. Ela precisa causar uma boa impressão. E você? Bem, você trabalha na lojinha do museu ou algo assim? Não é o mesmo nível. O ar escapou dos meus pulmões em um som baixo e irregular. Inclinei-me para trás na minha cadeira de couro, olhando pela enorme janela do meu escritório para o centro do Rio de Janeiro, com a vista terminando na imponente arquitetura histórica da cidade. Ali, onde minha futura cunhada, a deputada Rebeca Silveira, agora exercia seu poder. Neste escritório, no 3º andar do Museu Nacional de Belas Artes, eu tomava decisões de milhões de reais, mas para ele, eu ainda era apenas a garota atrás do balcão de lembrancinhas. Entendido, enviei brevemente, sem pontos finais. Deixe que ele veja o quanto merece. Sara, não fique emburrada. Vamos jantar no mês que vem. Só nós. A Rebeca quer te conhecer melhor, mas essa festa é importante para a carreira dela. Você entende, né? Eu não respondi. 20 minutos depois, eu tinha uma reunião com o próprio ministro da Cultura sobre nossa participação na próxima Cúpula Internacional de Diretores de Museus. Eu precisava terminar de escrever o discurso de abertura para a conferência em fevereiro. 17 curadores esperavam minha resolução sobre seus projetos. Eu não tinha tempo nem inclinação para explicar ao meu irmão caçula que eu era a dohera Sara Meirelles, diretora executiva deste museu, com 200 subordinados, um orçamento de 180 milhões, e que 3 conselhos internacionais de patrimônio cultural consideravam uma honra me ter em seus quadros. Ele nunca perguntou. Trabalhar no museu, aquele amontoado vago e tedioso de informações, sempre foi o suficiente para ele. Houve uma batida na porta. Durira Sara, o gabinete do ministro está na linha. Estão prontos para ver ponto lá, disse minha assistente, Janaína, com a voz impecavelmente equilibrada de sempre. Obrigada, Jana. Peguei minha prancheta e me levantei. Minhas pernas pareciam fracas. Tudo bem? O olhar dela deslizou pelo meu rosto. Família? Sim, assenti, incapaz de dizer mais. Ela balançou a cabeça com compreensão. Janaína trabalhava comigo há 3 anos e já tinha atendido ligações suficientes do Diogo para montar o quebra-cabeça. A reunião com o ministro procedeu no ritmo habitual. Números, logística, cortesias diplomáticas. A cúpula em janeiro reunirá 50 dos diretores de museus mais influentes do mundo. Como diretora do museu anfitrião, você será o rosto de todo o evento, disse ele, recostando-se na cadeira. O Itamaraty está extremamente interessado. Eles veem isso como uma ferramenta de poder suave. Os chefes do Louvre, do British Museum e do Hermitage virão. A propósito, o gabinete da deputada Rebeca Silveira já ligou solicitando um convite para a recepção de abertura. Meu coração deu uma batida única e profunda. Rebeca? Sim, ela preside a Subcomissão de Artes e Cultura. Quer se reunir com os delegados e discutir programas de intercâmbio. Ele sorriu. Acredito que ela esteja noiva do seu irmão. Mundo pequeno. Incrivelmente pequeno, consegui dizer, sentindo um nó de ironia gelada na garganta. Meu gabinete coordenará os detalhes com o dela. A recepção é dia 14 de janeiro. Você fará o discurso de abertura e apresentará o palestrante principal. Assenti. 14 de janeiro. Em 3 semanas. Não contei nada ao Diogo. Nem sobre a cúpula, nem que a noiva dele estaria aqui em caráter oficial e que eu seria o contato principal dela. Uma pequena parte ferida de mim
Ansiava para ver como isso se desenrolaria, mas a maior parte estava apenas cansada. Cansada de me justificar, cansada de me provar, cansada de ser invisível para o meu próprio sangue. O ano novo passou tranquilamente. Passei-o em uma reunião íntima na casa de Patrícia, nossa curadora-chefe. As festas dela eram um Rio de Janeiro diferente, silenciosas, profundas e cheias de significado. Eu me sentia em casa ali. No dia 3 de janeiro, Janaína entrou com aquele olhar especial que significava: tenho notícias e você não vai gostar. Dona Sara, o gabinete da deputada Rebeca ligou. Estão solicitando uma visita guiada privada ao museu antes da recepção da cúpula. Peça que coordenem com o departamento de protocolo. Eles insistem que a senhora faça a visita pessoalmente. Olhei para cima. O chefe de gabinete dela, explicou que a deputada quer entender as operações do museu no mais alto nível. Ela está interessada em questões de liderança e política cultural. Janaína fez uma pausa, deixando o cinismo da situação assentar. Estão pedindo para o dia 13 de janeiro, às 10 horas. O dia anterior à cúpula. Confirme, eu disse calmamente. Talvez eu devesse mencionar ao gabinete dela sobre suas conexões familiares. Não, minhas palavras foram finais. Se for necessário, tenho certeza de que a questão surgirá. Os 10 dias seguintes se dissolveram no caos dos preparativos. 50 diretores, 50 universos de ambição e exigências. Eu vivia e respirava a mecânica complexa da diplomacia cultural internacional. Era o meu elemento, algo que Diogo não tinha a menor ideia. No dia 10 de janeiro, ele mesmo ligou. Oi, Sara. Escuta, a Rebeca mencionou que vai fazer uma visita ao seu museu na semana que vem? Sim, dia 13. A questão é a seguinte: ela não sabe que você trabalha lá. Bem, ela sabe que você trabalha no museu, mas acha que você é tipo uma coordenadora ou algo na loja. O silêncio na linha era tão espesso quanto poderia ser. Sara, você está aí? Só não quero nada estranho. Talvez você devesse apenas não mencionar que somos parentes. Ela está nervosa com essa cúpula, com todos esses VIPs. Não quero que ela se sinta desconfortável se vocês se cruzarem. Se nos cruzarmos, repeti, sem expressão. Bem, você entende. Seja profissional. Não faça disso um assunto de família. Diogo, você já se perguntou qual é o meu cargo? Você trabalha lá. Assuntos do museu. Ok, tenho que ir. Não complique as coisas, tá? O clique do telefone desligando foi mais alto que qualquer estrondo. Fiquei sentada ali por um longo tempo, depois abri o site do museu. Minha biografia estava em destaque. Foto, diplomas, prêmios, cargo, tudo. Diogo não se dera ao trabalho de olhar nenhuma vez em 4 anos. O dia 13 de janeiro me recebeu com um sol forte e um céu impiedosamente azul. Usei meu terno grafite mais impecável, meu cabelo preso em um coque perfeito. Eu parecia exatamente o que deveria parecer, uma autoridade absoluta. Às 9h45, Janaína relatou. A comitiva da deputada Rebeca chegou. A segurança a está escoltando para cima. Ela está acompanhada pelo chefe de gabinete, 2 assessores e um secretário de imprensa. A imprensa quer fotos com as bandeiras internacionais no salão principal, uma oportunidade de relações públicas para a subcomissão dela. Claro, era sempre sobre imagem. Precisamente às 9h58, o interfone tocou. Segurança para a Dora e Sara. A delegação da deputada Rebeca está no lobby principal, pronta para o encontro. Descendo, eu disse, ajustando a lapela do paletó e respirando fundo. O elevador deslizou suavemente para baixo. O museu ainda estava adormecido, 1 hora antes da abertura, um tempo em que aquelas paredes pertenciam não aos visitantes, mas à própria história. No centro do salão, sob a imponente clarabóia, estava ela, Rebeca Silveira. Impecável como uma página de revista em um vestido azul escuro que evocava respeito e poder. Ela discutia algo animadamente com o secretário de imprensa, apontando para o teto abobadado. Dei alguns passos pelo chão polido. O chefe de gabinete dela, um homem de olhar penetrante, notou-me primeiro. Dora Sara, disse ele, movendo-se em minha direção com a mão já estendida. Tomás Medeiros, obrigado por disponibilizar tempo em sua agenda lotada. Sempre um prazer colaborar, minha voz estava profissional.
Virei-me para Rebeca. Deputada Rebeca, bem-vinda. Sou a Dra. Sara Meirelles, diretora executiva do museu. Ela se virou. Aquele mesmo sorriso público perfeitamente ensaiado floresceu em seu rosto. Dra. Sara, muito obrigada pelo. O sorriso congelou como gelo rachado. Seus olhos, inteligentes e rápidos, arregalaram-se por um milésimo de segundo. Meirelles? Sara Meirelles? Sim, a mesma Sara Meirelles, irmã do Diogo, a própria. O silêncio que se seguiu não era apenas a ausência de som, era espesso, pesado, cheio de mil pensamentos não ditos. Tomás Medeiros congelou, seu olhar saltando de mim para Rebeca e voltando. Os assessores ficaram em poses estranhas. A fotógrafa baixou lentamente a câmera, sentindo instintivamente que aquele não era um momento para fotos. Rebeca tentou remontar sua máscara, mas a rachadura já era visível. O Diogo disse que você trabalhava no museu. Ele não especificou que você o comandava. Ele mesmo não sabe disso, eu disse calmamente, quase suavemente. Mas cada sílaba caía como uma pedra. O rosto de Rebeca oscilava, pânico leve, confusão aguda, e então uma percepção lenta e inexorável. Diretora executiva. Você é a diretora executiva do Museu Nacional, uma das instituições mais importantes do país. Sim, esse é o meu cargo. Tomás Medeiros limpou a garganta, salvando a situação. Deputada, suponho que devamos começar a visita. A Dra. Sara nos alocou 2 horas. Sim, Rebeca respirou, seu olhar nunca deixando o meu. Claro, eu os guiei por uma rota que conhecia como a palma da minha mão. Falei sobre a missão, sobre os milhões de itens, sobre o trabalho titânico de preservar a memória do país. Mostrei a eles o Santo dos Santos, os laboratórios de pesquisa onde descobertas nasciam em silêncio. Rebeca fazia perguntas inteligentes e precisas. Apesar do choque, seu cérebro profissional continuava a funcionar. Mas em cada olhar, em cada breve pausa, antes de responder, havia uma reavaliação de tudo o que ela sabia. No salão de oceanografia, falei sobre as mudanças climáticas. Não somos apenas salas de exposição, somos um instituto científico. Nossos dados formam a base de decisões políticas, incluindo as tomadas em Brasília. Vocês assessoram o Congresso? A voz dela estava abafada. Regularmente, incluindo a sua subcomissão de orçamento. Tomás Medeiros escreveu algo rapidamente em sua prancheta, com as sobrancelhas erguidas. Quando subimos ao meu escritório, ela parecia um pouco perdida. Olhou para as estantes, para a fotografia da Ordem do Mérito Cultural, para o fóssil sobre a mesa. Você trabalha aqui, sussurrou mais para si mesma. Naquele momento, Janaína entrou com um recado sobre uma ligação do ministro e um pedido urgente do diretor do Louvre. Rebeca observava e via as engrenagens finais clicando em seus olhos. O diretor do Louvre, ela repetiu sem vida. Tomás começou a falar sobre a recepção de amanhã, sobre protocolo, mas Rebeca o interrompeu, e pela primeira vez sua voz traiu não uma aspereza profissional, mas uma mágoa pessoal reprimida. A Dra. Sara é exatamente a pessoa para quem você deveria estar perguntando, Tomás. Afinal, ela está organizando o evento inteiro, testemunhando perante o Congresso, gerindo um orçamento de centenas de milhões e recebendo prêmios do presidente. Rebeca, eu disse baixinho. Ela olhou para mim e naquele momento vi não uma deputada, mas uma mulher presa em uma armadilha absurda e humilhante. Podemos falar a sós? Ela pediu ao Tomás. Quando a porta se fechou, ela quase desabou em uma cadeira, finalmente removendo sua máscara. Cansaço e vergonha sombreavam suas feições. O Diogo me disse que você vendia lembrancinhas na loja do museu. As palavras ficaram suspensas no ar, absurdas e amargas. Ele nunca perguntou o que eu realmente fazia, e eu parei de oferecer a informação. Ela fechou os olhos. Ele não te convidou porque disse que você estava no círculo errado, que meus colegas estavam em outro nível. Eu sei. Meu Deus. Ela abriu os olhos e uma raiva real surgia neles. Não contra mim, contra ele. Sara, metade dos convidados daquela festa faz lobby por financiamento cultural. Eles venderiam a alma para ter esse tipo de contato no Museu Nacional. O senador Williams passou horas falando sobre a necessidade de se reunir com sua diretoria. Eu tinha outros planos, repeti,
com o canto dos lábios se curvando em algo vagamente parecido com um sorriso. Estou tão envergonhada. Eu deveria ter verificado. Eu sei investigar. Faço isso todo dia. Mas eu simplesmente acreditei nele. Ele é muito persuasivo quando fala de coisas que não lhe dizem respeito, comentei. Ele estava errado sobre tudo. Ela se levantou e caminhou até a janela. Ele disse que você era doce, mas um pouco sem foco, que nunca se encontrou, que estava contente com um emprego modesto. Uma dor familiar há muito curada fisgou em algum lugar profundo. Deixei o silêncio falar por mim. Por que você deixou ele pensar isso? Por que não o corrigiu? Porque toda vez que eu tentava provar algo, eu me sentia uma idiota. Quando consegui o cargo na curadoria anos atrás, minha mãe perguntou quando eu finalmente ia sossegar e ter filhos. Quando fui nomeada diretora, o Diogo perguntou: "Ah, legal. Então você é tipo uma gerente agora? E quando você ganhou a Ordem do Mérito Cultural?" Começou Rebeca, mas sua voz falhou. Eu não contei a eles. Minha voz soou estranhamente estável. Eles descobriram quando minha tia viu a notícia no jornal. Minha mãe ligou perguntando por que eu não os convidei para a cerimônia. Eu disse que os convites foram enviados. Ela marcou no calendário como evento de trabalho da Sara e esqueceu. Meu Deus, Sara, tudo bem. Eu construí uma vida que não depende da aprovação deles. Tenho colegas que respeitam meu trabalho, amigos que me veem, uma carreira que faz meu coração inchar de orgulho. Fiz uma pausa. O que eu não tenho é uma família que veja quem eu sou de verdade. Mas isso não é culpa sua. Não, mas eu faço parte dessa família. E se eu fechar os olhos para o que está acontecendo, me torno parte do problema. Rebeca inclinou-se para a frente. Sua postura não era mais a de uma política, mas a de uma pessoa cansada e honesta. Sara, tenho que ser sincera. O jeito que o Diogo fala de você não é só desdém, é condescendência. Eu não percebia antes porque não tinha ponto de referência. E agora vejo, ele estava mentindo. Ele estava mentindo ou apenas não tinha consciência. Genuinamente inconsciente. A pergunta que eu evitava há anos pairava no ar. Não sei, admiti finalmente. Talvez ambos. Rebeca se levantou com expressão determinada. Preciso fazer uma ligação. Posso usar algum lugar privado. Pedi a Janaína que a escoltasse até uma pequena sala de reuniões. Quando a porta se fechou, tentei voltar aos meus e-mails, mas as letras nadavam diante dos meus olhos. Minhas mãos, geralmente tão firmes, tremiam levemente. Aquilo não era apenas uma discussão, era a capitulação de toda uma fortaleza de silêncio que eu construíra por décadas. Ela voltou 20 minutos depois. Seus olhos estavam um pouco mais vermelhos, mas seu olhar era duro como aço. Liguei para o Diogo. Perguntei diretamente: "O que sua irmã faz da vida?" Prendi a respiração. Ele disse: "Ela trabalha no museu em algum cargo administrativo, coordenação de eventos, algo assim." Ele não tinha certeza. Um sorriso amargo torceu os lábios dela. Perguntei se ele sabia do seu doutorado na USP. Ele disse: "Sim, acho que ela mencionou uma vez. Algo sobre antropologia." Perguntei se ele sabia que você era a diretora executiva. Ele disse: "Diretora de quê? De um departamento?" Ela fez uma pausa. Perguntei se ele já tinha olhado seu currículo, se já tinha te dado um Google, se já tinha feito qualquer pergunta realmente profunda sobre seu trabalho. Ele disse que não precisava, que você sempre foi aberta sobre seu trabalho no museu e que ele apoiava sua escolha de uma carreira tranquila. A palavra tranquila ecoou como vidro quebrado. Eu disse a ele que estamos adiando o casamento. "O quê?" exclamei. Eu não esperava por aquilo. Eu disse: "Não posso me casar com um homem que não vê a própria irmã, que não respeita as mulheres em sua vida o suficiente para saber quem elas realmente são, que vive uma mentira confortável sobre a dinâmica familiar, porque a honestidade exigiria que ele repensasse tudo o que pensava saber." "Você não precisava fazer isso", sussurrei. "Eu precisava, Sara. Sou uma deputada. Luto todo dia para que as mulheres sejam vistas, ouvidas e respeitadas. Como posso fazer isso em público e no privado, me comprometer com um homem que menospreza a própria irmã brilhante, simplesmente porque o sucesso dela não cabe na visão de mundo limitada dele?" Ela balançou a cabeça tristemente. "E eu não posso me casar com um homem que não respeito agora. Não depois disso. Ele pode ser mais do que isso, talvez.
Mas isso é o suficiente para apertar o pause. Ela pegou sua bolsa. Desculpe por tomar seu tempo. A visita foi brilhante. Este museu tem uma sorte incrível de ter você como diretora. Ela se virou na porta. Na recepção de amanhã, vou te apresentar ao senador Williams, ao deputado Torres e a todos que precisam te conhecer, se estiver tudo bem para você. Eu não me importo, assenti. Ok. Ela hesitou. Espero que o Diogo caia na real. Você merece um irmão que te enxergue. A porta se fechou. O resto do dia passou num turbilhão. Às 19 horas, Janaína bateu à porta. Drira Sara, seu irmão está lá embaixo. Ele insiste em subir. Meu estômago deu um nó gelado. Diga que estou em reunião. Eu disse. Ele disse que vai esperar. Suspirei. Ok, deixe-o subir. Diogo entrou 5 minutos depois. Parecia que tinha sido atropelado. Seu terno caro estava amassado, o cabelo desgrenhado, o olhar perdido. Sara, que diabos foi aquilo? Ele bateu a porta. A Rebeca adiou o casamento. Ela disse que foi por sua causa. Foi por sua causa, corrigi, sem desviar o olhar da tela. Porque você vive em um mundo de fantasia onde eu sou uma figurante. Isso é loucura. Eu sei da sua vida. Você trabalha no museu. Você está feliz. Diogo, eu sou a CEO. Eu comando este prédio. Essas pessoas, esses milhões. Eu falo no Congresso. Eu tenho a ordem do mérito cultural. Cada palavra caía como um martelo. Ele congelou, olhando para mim como se nunca tivesse me visto antes. A medalha. 2 anos atrás, você me convidou. Eu não fui. Achei que era algum evento de trabalho chato para o pessoal do museu. Você não se deu ao trabalho de perguntar. Eu não sabia disso. O olhar dele percorreu o escritório. Parou na janela panorâmica, nas fileiras de livros. A percepção o atingiu em uma onda. Este é o seu escritório. A sala da presidência. Sim, mas você nunca. Você nunca disse que estava no comando. Eu disse. Há 4 anos, quando fui nomeada. Você disse, legal. Então você é tipo uma gerente agora. Eu esclareci, diretora executiva. Você disse, beleza, mana, e começou a falar sobre o seu novo carro. Diogo afundou na cadeira. Eu não lembro disso. Esse é o ponto. Você nunca lembra. O silêncio se estendeu. A Rebeca disse que eu não te vejo, que sou condescendente, que te trato como inferior. É verdade? É verdade. E dói. Ele passou as mãos pelo rosto. Você sempre foi a mais inteligente. USP, doutorado, tudo aquilo. E acho que eu preferi acreditar que você escolheu algo mais fácil, para eu não ter que me comparar. Esse flash de autorreflexão foi tão inesperado que fiquei sem fala. Diogo. Sara, não estou dando desculpas. Só estou tentando entender. Você construiu algo magnífico e eu diminuí tudo, porque era mais fácil viver com o fato de que minha irmã mais velha tinha me superado de longe. Ele me olhou, e pela primeira vez em anos, não havia condescendência. A Rebeca tem razão. Eu não tenho nada a oferecer em um casamento se vejo minha própria família através de um espelho distorcido. Você pode aprender a ver, eu disse baixinho. Pergunte, venha descobrir. E você? Me deixaria entrar depois de tudo? Olhei para ele. Meu coração doía com a dor antiga, mas havia uma esperança frágil. Sim, sussurrei. Eu deixaria. Ele assentiu e respirou fundo. Ok, então me conte sobre amanhã, sobre essa cúpula. O que vai acontecer? E comecei a falar sobre diplomacia cultural, sobre a missão dos museus em um mundo dividido. Ele ouviu sem interromper, sem checar o celular. Posso ir? Ele perguntou. Na recepção de amanhã. Eu sei que é só para autoridades, mas a Rebeca poderia me levar como convidado dela. Se ela ainda estiver falando comigo, claro. Considerei o pedido. Vou verificar com o protocolo. Se eles derem o ok, venha. Obrigado. A recepção de abertura foi realizada sob a cúpula do museu. 200 pessoas, diretores, ministros, embaixadores, misturavam-se em um zumbido refinado. Eu usava um vestido azul safira, sentindo seu peso como uma armadura. Minhas armas hoje eram sorrisos e apertos de mão precisos. Martin Laron, do Louvre, aproximou-se primeiro. Sara, disse ele, beijando-me nas 2 bochechas. Tudo está maravilhoso. Você criou um espaço para um diálogo real. Por volta das 19 horas, vi Rebeca em um vestido vermelho vibrante e Diogo ao lado dela. Ele parecia um pouco fora de lugar,
como um aluno na formatura. Drira Sara. Rebeca assentiu, com um brilho nos olhos. Você está magnífica. Obrigada, deputada. Diogo olhou para mim e seu olhar não tinha a arrogância habitual. Era choque puro. Sara, eu li tudo. Todos os artigos, seu livro, os relatórios das audiências no Congresso. Fiquei 4 horas mergulhado nisso. E percebi que fui um idiota cego. Achei que eu estava construindo uma carreira. E todos esses anos, você esteve construindo um legado. Naquele momento, o ministro se aproximou. Sara, é hora de começar. Assenti para ele, depois encontrei o olhar do meu irmão. Aproveite a noite. Aproximei-me do microfone. Boa noite. Minha voz ressoou clara e confiante. É uma honra recebê-los, os guardiões da memória da humanidade, nesta sala. Falei sobre dever, beleza e sobre como os museus são pontes. A sala ouvia com a respiração suspensa. Naqueles momentos, eu não era irmã ou filha. Eu era Sara Meireles, e isso era o suficiente. Após o discurso, a dança da diplomacia começou. Vi de relance Rebeca apresentando Diogo ao senador Williams. Ele ouvia, com a cabeça levemente inclinada, fazendo perguntas não para aparecer, mas por curiosidade. Quando a recepção terminou, Diogo e Rebeca me esperavam no lobby quase vazio. Foi incrível, disse Diogo. Vi o jeito que te olhavam, como te ouviam. Nunca te vi assim, cheia de força, porque você nunca procurou esse meu lado. Eu sei, mas agora vou procurar. Ele deu um passo à frente. Podemos começar de novo? Do zero? Quero conhecer minha irmã, a real. Olhei para ele, para esse homem que vira meu mundo hoje, que tentara. Podemos tentar, disse com cuidado. Mas tem que ser honesto, eu prometo. Rebeca nos observava com um sorriso triste. Tenho que ir, Sara. Ligo na semana que vem sobre aqueles projetos de financiamento cultural. Sua opinião será decisiva. Quando ela saiu, Diogo e eu ficamos sozinhos no vasto salão silencioso. Conte-me sobre o seu trabalho. Ele pediu baixinho. Sério, quero entender. Sentamos em um banco e comecei a contar. Não sobre orçamentos, mas sobre o que faz o coração bater mais rápido. O brilho nos olhos de uma criança. A emoção de devolver artefatos sagrados ao seu lugar de direito. Ele ouviu. Ele assentiu. À meia-noite, caminhamos até o meu carro. Vou consertar isso, disse ele. Não só com você, com todo mundo. Quero ganhar o respeito de vocês de novo. Diogo, você não tem que ser perfeito. Só esteja presente. De verdade. Então vou começar agora. Ele me abraçou desajeitadamente, mais apertado. E pela primeira vez em anos, o abraço não foi uma formalidade. O mês seguinte foi uma revolução silenciosa. Diogo vinha ao museu não como convidado, mas como aluno. Ele começou terapia, falou com nossos pais, não deu desculpas. Ele explicou. Ele quebrou o velho espelho, em que nossa família via reflexos distorcidos. Rebeca deu uma chance a eles, devagar, com cuidado. E então, 3 meses depois da cúpula, ele ligou num sábado. Sara, acabei de falar com a mamãe. Falei sobre o seu trabalho. Sério. Sobre a cúpula, sobre o seu papel internacional. E ela começou a chorar. Disse que nem imaginava. E então, ela pediu o seu número. Ela tem o meu número, Diogo. Eu sei, mas ela queria que eu desse a ela de novo, como se fosse simbólico, como se fosse o começo de algo novo. Ele fez uma pausa. Ela quer vir te ver no museu, ver você. Fiquei parada junto à janela do meu apartamento, olhando as luzes da cidade, e senti algo pesado e gelado no meu peito começar a derreter. Ok, eu disse. Diga para ela ligar. Sara, obrigado. Pelo quê? Por deixar a porta entreaberta, por nos dar a chance de entrar no seu mundo. Vocês são minha família, eu disse simplesmente. Sempre fomos feitos para ser família, mas agora vamos tentar ser família de verdade. Após a ligação, olhei para a cidade à noite por um longo tempo. Eu passara anos construindo uma torre de realizações para que pudesse finalmente ser vista do chão. E agora, quando o primeiro raio de atenção real finalmente caiu sobre mim, percebi que aquilo não era um triunfo. Era o começo de uma conversa longa, difícil e real. E essa realidade viva, frágil e difícil, era o suficiente.